damn close for my liking. Sound general retreat. Sound general retreat. You've already countermanded my orders once today. You'll do as you're told, sir. Com o New Model Army, Cromwell conseguiu derrotar o exército dos cavaleiros, derrubar o governo absolutista e assumir o poder na Inglaterra. É o governo Cromwell, que durou de 1650 a 1658. O governo Cromwell é marcado por 3 características. Primeiro, a República Puritana é o único momento na história da Inglaterra no qual existiu um governo republicano. A segunda coisa, os atos de navegação. Se liga nisso, hein? É muito importante esse assunto. Por atos de navegação, nós entendemos um conjunto de leis inglesas que exigiam que o comércio inglês fosse apenas feito por navios ingleses com maioria de tripulação inglesa. O nosso amigo Cromwell, representando interesses da burguesia, estava reservando o comércio inglês para a sua marinha. Quem é que Cromwell queria ferir com isso? Você se lembra na história do Brasil? Qual era a nação que ajudou muito o Brasil na economia açucareira? Foi responsável por financiar, por transportar o açúcar brasileiro. Tá lembrando? É isso mesmo, a Holanda. A Holanda foi a grande prejudicada pelos atos de navegação, porque a Holanda tinha um frete barato, um transporte barato, que era usado por outros países. E a Inglaterra tocou na ferida holandesa. Os atos de navegação, inclusive, vão ter como consequência uma guerra entre Inglaterra e Holanda, guerra essa que também se relaciona com a história do Brasil. É a mesma época da insurreição pernambucana. Portugueses e brasileiros lutavam para expulsar os holandeses e conseguiram. Em 1654, mesma época em que a Holanda tinha acabado de ser derrotada pelos ingleses na guerra por causa dos atos de navegação. Além disso, Cromwell tornou-se Lorde Protetor. Ele assumiu um poder quase absolutista. Repara a contradição. Derruba um governo absolutista, mas ele assumiu um governo autoritário de base militar. Cromwell não foi nada democrático. Mas Cromwell não sobreviveu muito. Em 1658, com a sua morte, o seu filho, Ricardo, traduzido, né, Richard, alguns livros aportuguesam os nomes, não conseguiu manter o poder. O filho de Cromwell não conseguia manter o controle do exército, o governo do pai dele gerou muitos descontentes e nós vamos ter na Inglaterra a restauração monárquica entre 1660 e 1688. Por restauração monárquica, nós entendemos como a volta da antiga dinastia, a volta da monarquia. É isso mesmo, a dinastia Stuart voltava ao poder, agora com 2 reis, Carlos II e Jaime II. E esses 2 reis traziam um pequeno problema. Além de serem absolutistas, eles viveram um tempo na França. A França era de maioria católica. E esses reis reassumem o poder na Inglaterra, que era protestante, dividida entre anglicanos e calvinistas, os calvinistas que se dividem em puritanos e presbiterianos. Esses reis traziam uma ameaça de restauração católica. Curiosamente, anglicanos e puritanos se aproximam. Isso mesmo.
A nobreza e a burguesia se aproximaram, temendo uma ameaça maior de uma restauração católica e de uma influência francesa, a possibilidade de haver casamentos que levasse a Inglaterra a ser governado por uma França. Inglaterra e França são eternos rivais, antigas rivalidades, desde como vocês já estudaram, a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, lá no século XIV e XV. Diante desse medo, nós vamos ter a Revolução Gloriosa. Isso mesmo, gloriosa porque não houve derramamento de sangue. Um acordo de cavaleiros, um conchavo político entre setores conservadores da nobreza e os setores progressistas burgueses levaram a uma substituição no poder. O Jaime II vai ser derrubado e é arrumado um casamento, né, de uma herdeira, né, de uma princesa, a filha do Jaime II, com um príncipe holandês. É isso mesmo, não estranha não, ele é holandês. Os casamentos eram forma de aproximar os países. Inglaterra e Holanda, inimigos lá em meados do século XVII, no mesmo final do século XVII, já estavam, né, o holandês oferecendo, né, um príncipe para se tornar rei da Inglaterra. Guilherme de Orange se tornou Guilherme III, rei inglês. Mas para isso, ele foi obrigado a assinar a Declaração dos Direitos, ou Bill of Rights. Na Declaração dos Direitos, Guilherme III abria mão do seu poder, permitindo que a Inglaterra entrasse num novo modelo político, que ficou conhecido como monarquia constitucional. É aquela que tem a célebre frase onde o rei reina, mas não governa. A Inglaterra, então, adquiriu um modelo político no qual o parlamento saiu fortalecido. E a burguesia e a nobreza articularam para que eles revezassem no poder. O rei agora enfraquecido é o parlamento, liderado por um primeiro-ministro quem governava o Estado inglês. Vamos ver agora a Revolução Americana. Estados Unidos servindo de exemplo para as nações da América como a primeira nação a se tornar independente. A independência americana, ela é retratada por um filme O Patriota. Vamos ver uma cena?